É um prazer cumprimentar os nossos ouvintes neste momento, desejando que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida de forma constante e rica. Quero trazer uma palavra rápida e quero fazer uma leitura da palavra de Deus e quero fazer uso do Salmo de número 46. Leia um trecho dessa passagem. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Amém. Essa é a passagem da nossa leitura neste momento. E queria contribuir para que nós possamos encontrar nesse texto algumas informações que são muito importantes para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Observamos que o texto começa dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na angústia. E então ele comenta que ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem e se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Não temeremos. Nós vemos aqui essa informação trazida nesse texto. Eu posso dizer que ela serve de um conforto, de um consolo para a nossa alma. Nós estamos vivendo num momento em que o mundo, uma das coisas que está bastante presente no mundo é o medo. O medo por conta de tantas coisas que o mundo tem vivenciado ultimamente. O medo. Quantas pessoas estão vivendo com medo? E nós saímos, estamos na rua, porque nós cremos, acreditamos que temos uma palavra boa, uma notícia boa para dar aos nossos ouvintes. É que diante de tanto medo que o mundo está vivendo, é possível que nós encontremos refúgio, descanso, tranquilidade e paz. E é isso que nós encontramos no texto que nós lemos ainda há pouco. Deus é nosso refúgio e fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, que as águas rujam e se perturbem. Por quê? O que é capaz de dar tamanha segurança para alguém, para um ser humano, para uma pessoa como eu e você, em um momento representado nesse texto, de tamanha turbulência? Já imaginou se diante de você começasse a ver a terra cambaleando, montes se movendo, se jogando, saindo do seu lugar e sendo transportado para o meio dos mares? Isso é algo que nunca ninguém jamais imaginou ver. Os montes sendo abalados. É verdade que existem os
os vulcões. E geralmente os vulcões acontecem em montanhas, quando erupções vulcânicas surgem da crosta terrestre e larvas de fogo começam a escorrer pela superfície da terra, muitas das vezes causando desabrigados e fazendo com que pessoas se mudem dos seus lugares por conta dos vulcões, por conta do fogo, do calor, da cinza que é jogada para fora, para a atmosfera, naquele fenômeno. Mas esse é um fenômeno, de certa forma, comum, natural e já observado muitas das vezes. Embora se percebe que nos últimos tempos tem aumentado intensamente a quantidade de vulcões, inclusive também de terremotos, que são fenômenos relacionados uns com os outros. Mas o montanhas se transportando para o meio dos mares é uma figura de linguagem que está representada nesse texto, que mostra para nós quando nós encontramos segurança em Deus para não temer qualquer coisa que possa acontecer. Então o salmista que escreveu esse texto, ele diz que ainda que ele estivesse numa situação em que a terra estivesse sendo abalada, que os montes estivessem voando do seu lugar para dentro dos mares, mesmo assim ele não temeria. Imagine, fenômenos muito menores do que esse assustam pessoas. Pessoas se abalam por coisas, como por exemplo, é natural, é provável e é aceitável a explicação do medo que existe hoje, porque o mundo está vivendo uma crise pandêmica, um vírus que já ceifou cerca de 3 milhões de vidas no mundo inteiro. E isso é motivo de preocupação, de medo, de incertezas. Mas nós apresentamos, nós anunciamos um Deus que traz refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Caro amigo, nós viemos aqui para, caso você ainda não esteja vivenciando este refúgio em Deus, estamos vindo dizer que você é alvo do refúgio de Deus também, e que você pode encontrar esse refúgio para a sua alma em Deus, a ponto de não precisar temer as coisas que possam acontecer neste mundo. Nós queremos dizer que você pode encontrar refúgio em Jesus Cristo. E esse refúgio, ele é resultado de uma convicção que passa a fazer parte da sua alma. É quando você encontra o sentido da sua vida em Deus. Porque a vida que temos aqui nesta terra é passageira. Esta vida que nós temos aqui é frágil. Mas Deus nos promete uma vida eterna com Cristo. E quando você encontrar essa vida em Jesus, a certeza de uma vida eterna, você não vai mais ter motivo para se preocupar com o que venha a acontecer aqui. Porque agora você tem uma vida eterna. O texto que a gente leu diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Isso me faz lembrar uma vez em que Jesus estava diante de uma multidão, ao levantar a sua voz e gritar bem alto: quem tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de vida, vai surgir dentro daquele coração que se entregar a Jesus, que abraçar a fé em Jesus,
Nós anunciamos essa palavra porque alguém que ouve essa palavra, entende e acredita nela, ele vai receber este rio de água viva, vai alcançar a sua vida. Aqueles que acreditarem nessa palavra, irão descobrir essa fonte de alegria, fonte de vida eterna. Porque é isso que Jesus veio fazer aqui, trazer vida eterna. Mas é verdade também que algumas pessoas que nos ouvem, além de não acreditarem, existem aqueles que ainda se irritam, ficam chateados, têm raiva de ouvir essa palavra. Mas o texto que a gente leu também fala sobre isso, que as nações se embraveceram, se enraivaram. Por quê? Porque a natureza humana, o ser humano na sua natureza, não quer ter compromisso com Deus. Não quer ter compromisso com Deus. Quer viver ao seu próprio modo, do seu próprio jeito. Mas é porque ainda não entendeu como é maravilhoso andar com Deus. Como é maravilhoso andar com Cristo. Jesus quer governar a tua vida, Ele quer andar na tua vida, andar com você no teu ser. E é isso que vai te dar a tranquilidade que é oferecida no texto que a gente leu. Ele vai ser o teu refúgio, a tua fortaleza, e é por isso que você não vai precisar temer mais nada. Lembrei de um momento também, em que os discípulos de Jesus entraram em um barco, estavam atravessando o mar, e uma grande tempestade veio sobre eles. Jesus não estava presente, e então eles ficaram com medo de morrer no meio daquela tempestade, porque se Jesus estivesse com eles ali naquele momento, eles logo entenderiam que Jesus socorreria de imediato, mas foi proposital que Jesus fez questão de não estar com ele ali naquele momento, visivelmente, porque de fato, ele estaria, a sua presença ele é onipresente, então ele estaria presente ali, mas eles não estavam vendo a sua presença, não estavam visualizando isso. E então Jesus fez questão de não estar presente ali com eles naquele momento. E no meio da tempestade, quando o barco deles estava perto de afundar, Jesus se aproxima deles andando pelo meio do mar. E eles até acharam, quando viram Jesus, ao invés de ficarem felizes pela presença de Jesus, eles não compreenderam que era Jesus e começaram a gritar de medo, pensando que era um fantasma. Até que Jesus disse: não tenham medo, sou eu que estou aqui. E então, quando eles reconheceram Jesus, Jesus se aproximou deles, entrou no barco, e um deles até se propôs a andar também sobre o mar. E Jesus, entrando no barco, mandou acalmar a tempestade e tudo ficou tranquilo. É isso que Jesus faz na vida daqueles que acreditam nele. Então eu quero desafiar, caro amigo, você, analise na sua vida se você já está desfrutando desse refúgio em Jesus para a sua alma. Se ainda não estiver, eu te aconselho, te apegue a Jesus. O quanto mais rápido possível. Tome essa decisão de ter a sua vida totalmente entregue a Ele. Você vai precisar fazer algumas renúncias, deixar algumas coisas que nós dizemos que... a palavra de Deus diz que são coisas mundanas, pecaminosas, que não agradam a Deus, e você vai ter que deixar essas coisas para poder agradar a Deus. Mas vale muito a pena você deixar tudo o que for necessário para estar com Cristo. Então, esse é o nosso recado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.